Olá, gente amiga, tudo bem com vocês? Graça e paz, que Cristo Jesus esteja cada vez mais atuando na vossa vida, no vosso coração, na vossa casa e na família de cada um de vocês. Queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre João o Batista, bem conhecido na Bíblia, um personagem com um ministério extremamente forte, grandioso, glorioso. Nasceu debaixo de um propósito, ele é filho de um milagre. Ele é resultado de uma causa impossível, é filho de Zacarias e filho de Isabel. Todos vocês conhecem a história de Zacarias e também conhecem a história da Isabel. Porém, o Senhor tinha um propósito na vida desse casal e o Senhor deu a eles um filho chamado então João o Batista. Vocês conhecem, a Bíblia vai narrando a história dele desde a sua infância e principalmente aquilo que era o ministério dele, a voz do que clama no deserto. Querido, voz é palavra é evangelho, é como se ele fosse o evangelho, aquele que anuncia a palavra, aquele que é a palavra de Deus. Ele era um representante glorioso, autêntico e à altura daquilo que era a sua missão, que era exatamente de ser o precursor, aquele que vinha para preparar tudo, para que deixasse tudo em ordem, para que Cristo pudesse exercer o seu ministério. Queridos, e dentro disso, João Batista era um homem com muita ousadia, muita autoridade, exercia com eficiência o seu ministério, teve o privilégio de descer ou de batizar Jesus nas águas do Rio Jordão, teve o privilégio de contemplar o Espírito descendo sobre a pessoa de Cristo Jesus e, claro, ouvindo de forma audível a voz de Deus falando a respeito de Cristo. Amados, e João durante toda a sua vida esteve exercendo o seu ministério. Quando ele esteve preso, vocês lembram que João teve aquele momento de dúvida, aquele momento de uma crise existencial, onde ele manda discípulo seu ir até Jesus e perguntar se ele era o Cristo ou se havia de vir outro. E os irmãos lembram que a resposta de Jesus foi: digam a ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são limpos e os mortos são ressuscitados. Querido, João Batista foi um grande homem, exerceu seu ministério com muita eficiência, mas naquele momento da prisão ele teve dúvida e a dúvida foi um grande problema para com ele. Queridos, a dúvida é inimiga da fé, a dúvida é um problema muito sério. Quando nós cristãos temos dúvida daquilo que é a pessoa de Deus, daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a palavra, ou seja, as promessas de Deus, daquilo que é os princípios do Senhor estabelecidos na sua palavra. Quando você tem dúvida do seu chamado, você coloca em dúvida, você coloca em uma situação difícil ou nenhuma problemática tão terrível, aquilo que é até a pessoa de Deus. Queridos, nós não podemos ter dúvida. O Tiago diz que a dúvida, ela é como as ondas, elas vêm e volta, e nós não podemos ter dúvida daquilo que é Deus. João Batista, por causa desse grande problema, até a sua vida foi executada, eliminada de forma precoce. A função de João Batista era exatamente preparar. Por exemplo, aquele texto que nós conhecemos como a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, não foi triunfal como nós pensamos, ou como nós muitas das vezes falamos ou analisamos, não foi triunfal. Por quê, pastor? Faltou um personagem. O João Batista deveria estar lá. João deveria ungir Jesus, preparando o corpo dele para a morte naquele dia. Mas João não estava lá. Se você me perguntar qual é o motivo de João não estar lá, é porque ele morreu de forma precoce, morreu fora do tempo. Não era o tempo. Por quê, pastor? A dúvida foi inimiga dele. Se João tivesse agarrado da palavra de Deus, da promessa de Deus, daquilo que era os princípios do Senhor, ele não teria sido executado, como muita gente hoje morre fora do tempo. Talvez você diga assim: pastor, mas ninguém morre fora do tempo. A Bíblia diz que sim. O Salomão diz no livro de Eclesiastes que nós não podemos ser pecador demais, exatamente para que não venhamos a morrer fora do nosso tempo. O mesmo Salomão diz no livro de Provérbios que a gente não pode fazer a maldade, praticar coisas ruins, para que não nos suceda coisas negativas, para que a gente não morra fora do tempo. Queridos, se você não tomar cuidado, você pode perder sim. Alguém diz assim, aquela famosa frase: quem tem promessa de Deus não morre. Morre,
Eu já vi muita gente morrer com promessa. Eu já vi muita gente deixar esta vida exatamente sem desfrutar daquilo que são as promessas de Deus. Querido, Deus não tem compromisso com promessa. Deus tem compromisso com princípios. Se você não pratica os princípios de Deus, você corre um sério risco de morrer fora do tempo. Lembra daquele mandamento com promessa? Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. É muito importante o princípio da honra, é muito importante o princípio da obediência, é muito importante nós praticarmos todos os princípios da palavra de Deus. Pois bem, João o Batista duvidou daquilo que era a palavra de Deus. Deus havia falado com ele, tudo que Deus falou a respeito dele se cumpriu, tudo que Deus falou para com ele, no que diz respeito à pessoa de Cristo, também se cumpriu. E João sabia qual era a sua missão, qual era a sua função, mas mediante as circunstâncias, a prisão, aqueles problemas, ele teve aquele momento de dúvida. Quantos de nós, muitas das vezes, temos uma palavra do Senhor a nosso respeito, temos o chamado de Deus, temos os princípios de Deus estabelecidos na sua palavra para que venhamos a cumprir. Temos até plena convicção daquilo que Deus tem para conosco, de qual é o nosso propósito de vida. Mas, mediante as crises, mediante os problemas, mediante as circunstâncias, você muitas das vezes tem dúvida, tem medo, e tudo que aconteceu com João Batista pode acontecer com você. Querido, para que você não morra fora do tempo, para que você não perca aquilo que são as bênçãos de Deus, para que o seu ministério não venha parar pela metade, para que você não venha ser uma pessoa de ciclos não fechados, ciclos abertos. Queridos, não tenha dúvida daquilo que Deus tem para com você. Não tenha dúvida da palavra de Deus. João Batista era para estar lá naquela famosa entrada triunfal. Era para ele estar. Quando Jesus vai até aquela cidade montada no jumentinho, a jumenta, era exatamente para que João Batista pudesse estar assentado nela. Mas ele duvidou e perdeu a bênção de Deus. Querido, não duvide da palavra de Deus, não duvide do seu chamado, não duvide das promessas do Senhor, não duvide dos princípios de Deus estabelecidos na sua palavra. Pratique e você vai desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Queridos, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.